Então tá, eu só queria fazer o seguinte, ó, antes de a gente fazer a chamada, eu só queria fazer uns comentários, tá? Eu queria, na verdade, reforçar um convite, tá? O convite vocês deram uma olhada no grupo, né? Vocês viram que acho que o coordenador postou lá no grupo um evento que vai ter, né, na Cred de Baturité, que na verdade é voltado para vocês, né? Para o público de vocês, que é basicamente uma palestra sobre o ensino médio. Aí eu queria só reforçar aqui somente o convite, tá? Porque aparentemente algumas pessoas não se inscreveram, mas eu queria, cara, falar sério com vocês. Tipo, não percam, tá bom? Inclusive, assim, a gente tem muita, eu teria, assim, se eu pudesse, teria muita coisa para falar para vocês, né, sobre o ensino médio, né, sobre como, digamos, quais são as melhores formas, né, de passar no ensino médio, assim, levar o ensino médio a sério, levar bem. Eu prefiro deixar, né, eu espero que essa palestra, ela vai englobar tudo que você precisa saber, mas eu queria só falar algumas coisas mesmo iniciais, tá? Porque eu acho o seguinte, é uma coisa que eu acho mais importante, tá? Inclusive bem breve, tá? Porque as pessoas, eu acredito que elas têm, tipo, duas imagens na cabeça sobre o ensino médio, né? Uma delas é aquela que você vê, sei lá, em filme americano, né? Filme de colegial americano, né? Líder de torcida, aquela coisa assim, que não é muito realista, né? E você tem a versão real do ensino médio, que, tipo, eu costumo dizer, né, que é o período mais crítico da tua vida de estudo. Porque hoje em dia, se você for olhar para o mundo que a gente vive, né, a gente vive num mundo de crise econômica, crise do desemprego, e hoje, basicamente, a melhor forma, né, de você passar por tudo isso, cara, é um bom ensino médio. Até porque você vai ter que fazer o Enem depois, e hoje em dia, para entrar na faculdade, né, dos seus sonhos, o Enem hoje é a melhor forma, tá bom? A gente tem os vestibulares também, né, mas, cara, nem de longe o vestibular vale tanto a pena como o Enem. Ainda mais que vestibular, né, principalmente em faculdade particular, é cheio de maracutaia, se é que vocês me entendem, né? Eu queria dizer isso, cara. Ó, se você ainda não aprendeu, assim, a se organizar, tipo, minimamente, ter uma vida de estudo, cara, o ensino médio você não vai ter outra oportunidade, não, tá? O ensino médio só é uma vez e é justamente o resultado dele que vai te proporcionar uma boa nota no Enem, que vai te fazer entrar na faculdade. Você não tem, a partir de agora, muitas opções, você, tipo, não é que nem o fundamental, que às vezes, né, você tira nota baixa, aí vem o professor ajudar, né, com o trabalho e não sei mais o que. Cara, o ensino médio, a saga que você tem não é para tirar nota bonita no boletim. É para você ter de verdade o conhecimento que você vai aplicar numa prova gigantesca que é o Enem. Então, tipo, a brincadeira, entendeu? Ela vai embora, tá? Então, se você ainda não se tocou, cara, presta atenção. É a melhor forma de hoje você subir na vida, conseguir sua independência. Cara, é um bom ensino médio, tá bom? Eu sei que alguns de vocês, pelo que eu já notei, têm assim, uma vida equilibrada de estudos, pelo que eu já percebi, né? Pelas atividades. Tem pessoas aqui muito bem organizadas, tá? Que vão, ó. Se você continuar assim, você vai se dar muito bem no ensino médio, porque é o que mais falta, né? Hoje em dia a pessoa chega no ensino médio, já tem muitos alunos, né? São bons no fundamental, organizados e tudo mais. Você chega no ensino médio, foi incrível como desanda, tá? E eu falo isso porque eu já tive colegas, tá? Na época que eu estudava, que eles eram fantásticos, assim, no fundamental, até o nono ano, assim, excelente. Chega no ensino médio, ladeira abaixo. Eu ficava impressionado, tá? Então você tem sempre essa tentação. Eu diria o seguinte, é uma coisa que eu também percebi, tá bom? Ensino médio, algumas pessoas têm muito aquela tentação de ser populares. Não sei se vocês têm essa sensação. Uma coisa que eu já percebi, tá? Os grupos populares no ensino médio não são as pessoas estudiosas. Repare, pare um pouquinho, observe, né? Como é a situação, observe as pessoas, observe as salas. Os grupos populares não são estudiosos. E são esses grupos ali, muito populares, que vão se dar mal no Enem. Por isso que eu peço que vocês sejam extraordinários, sejam diferentes da média. Que a média é banal mesmo, tá bom? Você tem que ser diferente. Tá? Se você quiser conquistar uma vaga, porque hoje em dia os jovens no ensino médio, né, para ir para o Enem, você tem milhões de jovens buscando, às vezes, 30 vagas para um curso, tá? Numa universidade local. Tem gente que às vezes não consegue essas 30 vagas e tem que ir para um outro estado. Tem uma amiga que foi estudar lá não sei onde, lá no sul do Brasil, lá na ponta do Rio Grande do Sul, que não conseguia vaga por aqui por perto, tá? Teve que buscar uma faculdade menos concorrida. Por isso que eu falo, tá? É muita coisa que eu poderia falar para vocês. Não dá, porque, sinceramente, eu passaria o tempo inteiro falando aqui, mas, principalmente, fiquei com isso na cabeça, tá bom? Ensino médio é, sim, o período mais crítico de estudo da tua vida. Tu vai ter a faculdade, mas o ensino médio, ele é o mais importante. Então, participem, tá? Dessa palestra.
Não deixem de ir, tá? Vai valer bastante a pena, eu tenho certeza. Tá? Então vamos lá. Pessoal, só vamos para chamada, né? Vamos lá. Arthur. Camille. Davi. Evelyn. Ingrid. Johanna. Francisco Alberto. Francisco Patrício. Gisele. Ian. Isabelle Almeida. Ítalo. Joana. João Lucas. José Matheus. Júlia Evelyn. Laura. Lavínia. Letícia L. Lisa. Lívia. Maria Clara. Aqui é a Lívia. Deixa eu ver. Quem foi na Maria Clara, né? Ah, tá. Maria Letícia. Maria Lúcia. Maria Natália. Sara. Stephanie. Suiane. Tiago. Vitor e Yasmin. Tá aqui o Thiago. Pronto, então faltaram só os últimos meses, né? Vitor e Yasmin nada. Tudo bem, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? A gente tem duas coisas para hoje, tá? A gente tem, na verdade, temos só mais 2 aulas, né? Porque a gente tem esse evento, nessa palestra da próxima semana, então a gente basicamente só tem 2 aulas, né? Deixa eu ver, Ingrid, deixa eu ver. Pergunta aleatória. Tenho 2, tá? Um irmão e uma irmã. Pode ter sido ele, tá? Pode ter sido. E sim, ele é muito parecido, tá? A diferença é que ele é mais gordo. Tipo, assim, bem mais, pelo menos em comparação a mim. E ele tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 21, ele tem 22. Então ele é 1 ano só mais velho que eu. Deve ser. Sim, ele usa aparelho, então provavelmente era ele mesmo, tá? Estava na clínica odontológica, só pode ter sido. Até para confundir, né? Pronto, pessoal, vamos lá, tá? Até me perdi aqui, Ingrid. Onde é que estava mesmo? Ah, tá. Comentando que a gente só tem 2 aulas, né? Isso, claro, partindo do princípio que eu quero que vocês participem, tá? Da palestra lá da CRED de Baturité, que eu vou ofertar, tá? Não deixem de participar. Então, a gente só tem... O que a gente tem? Então, eu tive que me reprogramar. A gente só tem as 2 últimas aulas do ano. Então, a gente... Tem o quê? Quantas páginas? Aqui a gente só tem uma. Eu tinha planejado no começo de a gente fazer algumas atividades dessa parte verde, né? Que era a parte de review, que é uma revisão geral. Mas não vai dar, pelo que eu tô vendo, tá? A gente vai só terminar mesmo o capítulo 8 e pronto, tá? A gente não vai precisar fazer essas atividades extras. Então, não tem nem perigo de dar tempo. Pronto, vamos lá, tá? A página que a gente tinha parado, tá, na aula passada, era a página 78, tá? Então, vai pegando aí teu livro. Página 78. Pronto, a gente tem uma atividade para corrigir e de tarefa a gente tem uma interpretação de texto, tá? Que eu vou, de novo, reforçar uma coisa que eu já vi falado há um tempo, que, cara, interpretação de texto pro Enem é tudo, tá bom? Então, se você um dia for fazer o Enem e escolher o inglês para fazer, porque você pode, né, escolher espanhol ou inglês.
Cara, bom, não tem gramática, tá? Eu já comentei isso com vocês lá no começo do ano, no começo das aulas online, tá? Enem de inglês é só texto, basicamente. Você não tem gramática. A gramática, ela tá dentro do texto, mas basicamente o que as questões querem é que você seja capaz de analisar o texto e buscar resposta em pontos específicos, tá? Então, para a gente resolver, a gente vai fazer a correção, né? E depois a gente tem um texto sobre o meio ambiente. Eu vou tentar aqui, a gente vai respondendo, e eu vou tentar ir mais ou menos dando passo a passo de como, eu acho que é a melhor maneira, tá? De você proceder diante de um texto todo em inglês e com as perguntas que também estão em inglês. Claro, são dicas diferentes, tá? Eu vou considerando aqui que você não sabe ler o texto inteiro de uma vez. Porque se você for uma pessoa que tiver muito vocabulário, o ideal é que você lê o texto todo de uma vez primeiro, tá? Mas eu vou partir do princípio que isso não acontece, tá? Mas vamos lá. A atividade que foi para casa foi uma questãozinha que tinha ficado de revisão sobre discurso direto e indireto. Aquele conteúdo gigantesco, né, que a gente viu. E tinha sua alternativa A, B, C e D. 4 frasezinhas, tá? Eu queria que a gente fosse corrigindo e comentando. A primeira, a gente tem o seguinte, ó. Daniel has just been stolen, tá? Então, Daniel foi roubado. Uma das coisas que eu tinha falado é que esse discurso aqui, ele está sem contexto. Não está dizendo quem disse que o Daniel foi roubado. Então, você poderia inventar, tá? Então, você poderia falar que o próprio Daniel disse, né? Daniel disse que ele foi roubado. Você poderia. Se você quisesse inventar um outro nome, sei lá, João disse que Daniel foi roubado. Você era livre para você criar um contexto, tá bom? Mas o que a gente tem aqui? A gente vai seguir, eu mesmo vou criar um contexto aqui, tá? Vou usar a seguinte estrutura. João disse que Daniel foi roubado. Escrevendo e vou comentando. Então, João, vou colocar em inglês, né? John said, vou partilhar aqui no chat. Ó. John said that, né, que é o começo de todo o discurso indireto. John said that, a gente coloca Daniel. O que a gente faz, tá? Quando a gente tem um tempo no passado, porque aqui a gente tem um tempo verbal que a gente chama de presente perfeito, né? Porque tem um has e o been, mas ele é equivalente ao passado, tá? Eu sei que nesse ano nem teve esse conteúdo, tá? Pelo que eu lembro. Mas o que você precisava fazer? Se você tem um verbo no presente, pode ser verbo auxiliar, tá? Qualquer verbo. Se o verbo principal ali está no presente, o que você deve fazer? Colocar ele no passado. Tá? Então, de verbo no presente, a gente tem o verbo have, tá? Que está conjugado como has. Porque has é a conjugação do verbo have para a terceira pessoa. Então, esse verbo has, ele está no presente. O que é que eu tenho que fazer? Colocar ele no passado. Então, has vai virar o had. Tá? Então, vai ficar assim, ó. John disse que Daniel tinha sido roubado. Tá? Eu vou colocar aqui no chat, ó. Been stolen. A frase ficou idêntica, tá? A única coisa que mudou, basicamente, foi que eu peguei o has e coloquei ele no passado, tá? Que é o passado de has ao had. É que nós até já tínhamos visto, né? O had quer dizer tinha. Então, o John disse que Daniel tinha sido roubado. A letra B diz o seguinte, ó, Diana drank the whole bottle of orange juice. Então, a Diana bebeu, então você nota pela forma do verbo, né? O verbo drunk é o passado de drink. Então, essa frase está no passado, ela já está no passado. Então, a Diana bebeu uma garrafa inteira de suco de laranja. O que a gente fazia? Se estava no passado, quando a gente ia passar para o discurso indireto, a gente usava o had mais o verbo no particípio. Tá? Então, ficaria mais ou menos assim. Ó. Eu vou usar a Diana mesmo. Tá? Diana disse que ela tinha bebido uma garrafa inteira de suco de laranja. Ficaria assim, ó. Diana said that, você vai começar assim. Diana said that she, né, já que ela tá falando dela mesma, né, she, a gente vai fazer o seguinte, colocar o had, mas o verbo no particípio, né, verbos do particípio, é só você lembrar que eu deixei lá no Google Sala de Aula uma tabela, com todos os verbos, né, para você conferir se precisasse. Então, o particípio de drunk vai ficar drunk, tá, com U. Aí o resto da frase fica igual, tá? Vou digitando aqui para você conferir. Pronto. Diana said that she had drunk the whole bottle of orange juice. Diana disse que ela tinha bebido a garrafa inteira de suco de laranja. Bem, letra C. João graduated in journalism. Tá? João graduou-se em jornalismo. Eu vou colocar aqui, também vou pegar o João mesmo, tá? O João disse que ele
tinha se graduado em jornalismo. Note que o verbo está no passado, tá? No discurso aqui direto. Se graduated, você percebe pelo ed que ele está no passado. Se o verbo está no passado, quando você passa para o indireto, a gente faz o mesmo processo. A gente coloca o had, que significa tinha, mais o verbo no particípio, tá? Então vai ficar assim, ó. João disse que, ou você pode também, pode colocar told that, tá? Até eu vi um dos alunos colocou essa resposta aqui, ó. Told that, que também tá certo, tá? Já que eu tinha explicado, né, que o verbo said, ele pode ser sim substituído por told. Dá na mesma coisa, tá? Então, João told that he, né, ele, tinha graduado, e o particípio, tá, do verbo graduado, ele fica do mesmo jeito, né, já que se trata de um verbo regular. E a gente já viu, tá? O passado e o particípio dos verbos regulares se escrevem exatamente da mesma forma. In journalism. Okay, so João told that he had graduated in journalism. Letra D. Kevin is taking care of his brother. Tá? Então, o Kevin está tomando cuidado. Tá? A expressão taking care pode ser traduzida como tomando cuidado, tomando conta, cuidando, tá? Qualquer sentido desse, qualquer sentido que envolva cuidar, tá? Você pode traduzir taking care, dá a mesma coisa. Então, como é que fica a frase? Análise em português mesmo. Kevin está tomando conta do irmão dele. Ficaria então, Kevin disse que ele estava tomando conta do irmão dele. O que é que eu fiz aí? Eu só simplesmente troquei o verbo estar, que estava no presente, e eu passei ele para o passado. Tá? Lembre sempre, as trocas dos tempos verbais, elas ocorrem muito no discurso direto por indireto. Então, se está no presente, vai para o passado. O verbo que está no presente, pessoal, é o verbo is, tá? É só você lembrar que ele é o verbo to be, na terceira pessoa, né? Só o verbo to be naquele, ó, I am, you are, he is. Então, esse is, ele é o verbo to be na terceira pessoa. Então, no passado, também coloquei até nas anotações, tá? No passado ele fica was ou were. Então, basicamente, eu só preciso pegar o is e colocar no passado. Tá? Was, o verbo fica was quando é para o pronome I, he, e she e it. Esses três. Para os demais pronomes, o verbo to be no passado fica were. Tá bom? Então, nesse caso, como a gente está falando do Kevin, e Kevin é ele é terceira pessoa, tá? Então, a gente vai colocar was. Ficaria exatamente assim, ó. Kevin disse que ele estava tomando conta Pronto. Kevin said that she was, tá? She was taking care of his brother, tá? E foi bom ter colocado isso aqui para chamar atenção de novo, porque algumas pessoas esqueceram de mudar o tempo verbal, tá? Mas sempre no discurso direto para indireto, sempre tem alguma troca, tá? Existe sempre alguma alteração, geralmente ela é sempre no verbo, é o tempo do verbo que vai mudar. Existem alguns casos, isso é verdade, tá? Alguns casos o tempo do verbo não muda, mas são casos muito específicos, a gente nem comentou muito sobre eles, mas no geral tu tem que ficar atento à troca de tempo verbal. Tá? Então, pronto, deu certo, né? Todo mundo acompanhou? Se você tiver passado alguma, quiser que eu coloque de novo. Então, pronto, pessoal, a atividade que a gente tem para fazer, a gente tem um texto, tá? A gente não vai ler o texto inteiro, tá? Eu vou tentar dar um direcionamento aqui para vocês. Qual é a melhor forma de a gente pegar um texto todo em inglês, né? E fazer uma questão de interpretação dele. Então, a primeira coisa é o seguinte, o texto está na página 78 e 79, ele pega um pouquinho da 80, tá? Então é um texto gigante, tá? Você tivesse numa prova, assim, sei lá, que tipo o Enem, que você tem um tempo, né, para fazer as questões, você não vai ler isso aqui todo, tá bom? Você vai perder muito tempo. Lembrando que, né, a média da resolução de questões no Enem, tipo, é 3 minutos por questão. Então imagina, tu pega um texto gigante. Se tu for ler todo, tu vai passar de 3 minutos. Então tu tem que fazer em pelo menos 3 no máximo, estourando 5 minutos cada questão. Então, qual é a dica que eu dou, tá? Lá na página 80, a gente tem as questões de interpretação. A primeira coisa que eu sempre recomendo, cara, é o seguinte, só lê o título do texto e tenta identificar a forma que o texto está dividido. Tá? Não leia o texto literalmente. Pega o texto, pega esses dados gerais, né? Olha para a imagem do texto, olha para o título do texto e tu tenta inferir sobre o que é o assunto. Então, assim, é como se você fosse construir ideias genéricas sobre o texto. Você não vai buscar coisas específicas agora, tá?
construa mesmo interpretações genéricas sobre o texto. Então, primeiro a gente tem o título, que é o seguinte, ó, Environment. E a gente tem a imagem de uma mãozinha, né, com um planeta na mão, e a palavra environment significa meio ambiente. Então, ok, facinho, tá? A ideia geral é que um texto que vai tratar sobre questões ambientais. Essa é a ideia geral. Segundo passo, tu tenta identificar as subdivisões do texto. Como é que esse texto está subdividido? Como é que ele está dando prosseguimento ao assunto de meio ambiente? Por que a gente tem que pensar nisso, tá? Porque isso funciona também em textos em português, tá? Qualquer texto, você tem uma ideia geral e provavelmente ele vai pegar aquela ideia geral, ele vai destrinchar ela vai quebrar em vários pedacinhos, como se fossem subtópicos, tá? Então é como se fosse uma árvore, tá? Você começa com uma coisa geral e ele vai tomando raízes. Então, segundo passo, tu já identificou a ideia geral, tu tenta achar as posições do texto e o que ele está falando especificamente em cada parte do texto. Esse texto ajuda a gente porque ele tem esses tópicos e uns em negrito. Então, o que é que eu aconselho você a fazer? A traduzir somente, por enquanto, esses tópicos em negrito. Então, o primeiro tópico, a gente está escrito o seguinte, ó, Global Warming. Lá por essa frase, Global Warming. Essa parte, esse parágrafo, o que vocês acham que ele está, do que vocês acham que ele está tratando? Tá? Global Warming. Qual seria o assunto desse trecho, desse subtópico? Você consegue, assim, olhando, o que vocês acham que esse parágrafo, tá, que está abaixo do nome Global Warming, vocês acham que ele está falando sobre o quê? Especificamente, tá? O tema geral é meio ambiente. Aqui a gente está nos temas específicos dentro do texto. O que vocês acham? Você pode chutar uma tradução também, tá? Não tenho medo de arriscar, não. Você pode ir tentando identificar pelos cognatos, tá? Global quer dizer global. Então, bota a mente para funcionar. Estou falando de meio ambiente. Qual é o assunto relacionado ao meio ambiente que tem a ver com alguma coisa global? Nenhum chute? Pronto, eu vou anotando aqui então, tá? Então, global warming seria aquecimento global. Pronto. Depois vocês vão entender por que é tão importante você fazer essa divisão no texto. Porque quando você for ler as perguntas, para você não precisar ler o texto inteiro, assim que tu ler a pergunta, tu já vai saber mais ou menos em que região do texto está aquela resposta. Por isso faça isso, tá? Mapeie o texto e vá colocando o tema geral em cada capítulo, em cada parágrafo, para você ter uma identificação maior. Então isso aí, Ingrid, aquecimento global. Então já sei que essa primeira parte fala somente sobre isso. A segunda parte fala assim, ó, the ozone layer, tá? De novo, você não precisa saber todas as palavras, mas você pega as palavras-chave. A gente tem a palavra ozone, que, vamos lá, falando de meio ambiente, o que tem a ver com a palavra, pensa em uma palavra em português, tá? Que tem a ver com ozone, que parece com a palavra ozone. Qual seria? Então, esse parte do texto fala sobre o quê? Você está bem ligado, né, ao anterior, de certa forma. Camada de ozônio. Então, tá super fácil de a gente aqui estar mapeando o texto. Só tem muito cognato, está ajudando bastante. Esse texto aí especificamente fala de camada de ozônio. E pelos seus conhecimentos, ele provavelmente vai falar de substâncias que provocam buracos na camada de ozônio. Então, assim, eu nem li esse trecho, mas eu já sei do que ele vai falar. Então, já até previsível. Ele vai falar sobre substâncias que são emitidas. Provavelmente ele vai falar sobre as máquinas, sobre carros, sobre o que pode prejudicar a camada de ozônio, para que ela serve. Isso, às vezes, tu nem tá lendo, mas pelos conhecimentos de mundo que tu vai adquirindo, em geografia, em qualquer coisa, tu já sabe o que é que vão falar. Por isso que é tão importante, né? Por isso que o Enem, realmente, ele valoriza muito essa questão do conhecimento de mundo. Porque tu já tá à frente, tu nem leu direito, mas tu já sabe o direcionamento do texto. A gente tem um outro tópico, né, que é deforestation. Tá? É muito fácil. A deforestation quer dizer desmatamento. Deforestação, né, como se fosse assim em português, né, bem, traduzindo bem ruim mesmo. Mas seria o desmatamento. Então aqui eu nem preciso ler, mas provavelmente vai falar sobre as consequências do desmatamento para a vida das pessoas e como isso contribui para o aquecimento global e a qualidade, abaixo da qualidade de vida das pessoas. Provavelmente vai falar aqui sobre a qualidade do ar,
Então, desmatamento. E a gente tem o último tópico, que é pollution. Pollution também é um cognato fácil de você identificar, que é poluição. Provavelmente vai falar sobre, de novo, substâncias, sobre fábricas e coisas do tipo que, por exemplo, sobre lixo. Então, esse ficou bem fácil, tá? No outro lado, na outra página, página 80, a gente tem um tópico negrito que fala assim, alternative energy. Também, outros cognatos, né? Que é energia alternativa. Então, mais ou menos, quando a gente pensa em energia alternativa, vocês acham que isso aqui vai falar sobre o quê? Coloquei no chat. Pode ser em poucas palavras mesmo, tá? Energias alternativas. Resuma aí o que é que vem na sua cabeça. O que é que você acha que provavelmente o texto vai falar? Esse parágrafo, pelo menos. Perfeito, Ingrid. Exatamente. Então, provavelmente ele vai falar aqui sobre energia eólica, sobre maneiras renováveis de energia. Tá? Então, alternative energy já evoca tudo isso. Muito bem. Show de bola. E o último tópico também que está bem relacionado com esse, né, que é recycling. Tá? É um cognato, né, quer dizer, reciclagem. Então, provavelmente nesses últimos tópicos, o texto está te propondo ideias de como você intervir no problema que foi exposto até agora. Isso aqui está parecendo uma redação, né? Você expõe o problema, né? Ó, tá aqui, ó, aquecimento global, você começa a falar das consequências, né? Tem a camada de ozônio, desmatamento, né? Desculpa, as causas dele, né? Você também, aí você vai falar um pouquinho das consequências e no final você fala uma solução. E é basicamente o que o texto está fazendo, parece uma redação mesmo, né? Ele está propondo aqui nesses dois últimos parágrafos formas de você solucionar todo esse problema que já foi exposto. Então ele sugere aqui duas coisas de cara. A energia renovável, né, formas de energia alternativas, e também a reciclagem. Pronto, depois que você faz isso, depois que você já mapeia o texto, não perca tempo lento, tu vai para as perguntas. Tu já sabe as divisões do texto, vai para as perguntas, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta diz o seguinte, ó. What are SFCs and how do they affect the environment? Que a gente tem uma pergunta específica, tá? O que são? Aí tem uma sigla, né? CFCs e como eles afetam o meio ambiente. Das partes do texto que falam sobre coisas que afetam o meio ambiente, que parte do texto tá? Uma coisa eu já sei, não tá nas últimas partes do texto, porque as últimas partes do texto tá falando de coisas para você fazer que podem combater o aquecimento global e esses problemas ambientais. E aqui tá falando que essa sigla, né, que a gente ainda não leu ainda, ela tá perguntando como é que essas coisas aí afetam o meio ambiente. E aí a parte do texto que fala sobre coisas que afetam o meio ambiente está no começo. Então você vai procurar isso aí nos primeiros 2 ou 3 parágrafos. E como a gente tem uma sigla, tu vai direto na sigla. Olha rapidamente para os parágrafos, né? O que você encontrar a sigla, é lá que vai estar a resposta. Então, passando um olho bem rápido no primeiro parágrafo, que fala sobre global warming. Se você der uma olhada, não tem a sigla CFCs, não tem. Aí você vai para a segunda parte, né? The ozone layer. Você dá uma olhadinha, tem, tá? Você acha lá na linha, número, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá na linha 6, está falando sobre CFCs. Então, o que é que está perguntando? Está perguntando o que são eles. Tá? Olhando aí para o texto, pessoal. O que são esses CFCs? Está na parte do texto que fala da camada de ozônio. Você pode colocar no chat, tá? O que são? Primeiro, o que são? Você coloca a resposta em inglês mesmo, tá? Eu posso até ler, enquanto você procura, eu posso até ler esse parágrafo. Né? O parágrafo, desde o começo, fala o seguinte, ó. The ozone layer is a layer... Olha aí, nem precisei ler, né? Isso, Ingrid. Tá? Então, tem até um parêntese, né, logo depois da sigla, que já está dizendo o que é. E o interessante, você não precisa nem saber o que são clorofluorcarbonetos, sei lá, mais ou menos assim. Você nem precisa saber, mas você já sabe que essa é a resposta. Tá? Então, esses SFCs são esses
chlorofluorocarbons, alguma coisa assim. Então essa já é a primeira parte da resposta. Tá? Então vamos lá, você pode já colocar isso aí lá na resposta da 1. Eles são clorofluorocarbonetos. Aí a segunda parte da pergunta diz o seguinte, ó, e como eles afetam o meio ambiente? Tem algumas palavras-chave que podem te ajudar. Inclusive, tá, eu vou até ler, tá, até, pelo menos a parte que fala sobre essa substância. Tem algumas palavrinhas-chave, ó. The ozone layer is a layer of gas high above the surface of the Earth that helps to protect it from the sun's ultraviolet radiation, which can damage, tá, a palavra damage quer dizer danificar, né? Which can damage our skins, skin quer dizer pele, cause cancer. Tá, um cognato aí. Scientists have recently discovered holes in the ozone layer caused by substances called CFCs. E aí, então, já tá aí a resposta até onde eu li, tá? Tá em um trechozinho. Então a pergunta é como que essas substâncias afetam o meio ambiente? O que é que eles causam? Isso aí, Ingrid, perfeito. Porque a gente tem até uma palavra-chave que é a palavra holes, que quer dizer buracos. Eu vou colocar aqui, ó. Holes quer dizer buracos. Então aqui até está dizendo na parte que fala do cientista, né? Fala assim, ó. Scientists have recently discovered, ou seja, os cientistas recentemente descobriram holes in the ozone layer, ou seja, buracos na camada de ozônio, caused by, essa palavra cause também é uma palavra-chave, né? Cause quer dizer causado, ou causados, né? Depende do contexto. Caused by substâncias called, chamadas, aí vem o nome das substâncias, clorofluorocarbonetos. Tá? Então é isso aí, então elas causam buracos na camada de ozônio. Então em inglês como é que fica? Então a primeira parte da resposta, você colocou o nome, depois você coloca assim, ó, elas causam. Você pode dar o verbo cause, né, que já foi utilizado. They cause, aí você coloca holes in the ozone layer. Essas palavras que eu estou usando na resposta são palavras que eu não tirei da cabeça, elas estão até no texto, tá? O verbo causar, buracos, camada de ozônio, tá? Então o ideal é isso, que você aprenda também a formular as respostas em inglês na medida do possível, tá? Usando o vocabulário que você já conhece e também se aproveitando de palavras que estão no texto. Então, tipo, o teu papel é tu montar uma resposta. De preferência, claro, sempre em inglês. Mas vamos lá, tá? Questão 2. Questão 2 fala assim, ó. What alternative forms of energy do you know? Ah, essa é pessoal, tá? Quais formas alternativas de energia você conhece? Então a gente pode fazer o seguinte, vamos deixar ela por último, já com a resposta pessoal, vamos aproveitar para fazer só as que tem a ver com o texto. Depois que a gente terminar tudo, a gente volta aqui para 2, tá? Então vamos pular aqui para 3. Fala assim, ó, what is the ozone layer? Tá? O que é a camada de ozônio? What does it do? O que ela faz? What happens to it? O que está acontecendo com ela? De novo, como a gente já mapeou o texto, eu sei que essa resposta está lá no top, the ozone layer, que é o segundo parágrafo. Então vamos lá, vamos respondendo pergunta por pergunta. Primeira, o que é a camada de ozônio? Vamos lá. Olhem lá para o texto, né? Como é que vocês podem, com as palavras do texto, descrever o que é a camada de ozônio? Está bem, tá bem estruturada a resposta aí. Isso, Ingrid. Você, se quisesse, nem precisava ter colocado. Você poderia ter usado a resposta do texto mesmo, tá? De preferência, usa sempre a resposta do texto. O parágrafo já começa assim, ó. The ozone layer is a layer of gas high above the surface of the Earth. Simplesmente isso, ó. A camada de ozônio é uma camada de gás logo acima da superfície da Terra.
Só isso, você não precisa nem saber traduzir isso, mas só essa parte você copia só em inglês, ó. The ozone layer is a layer of gas high above the surface of the earth. Já é a resposta, tá? Você não precisa nem traduzir, mas isso aí, pode ser a sua também. E você ainda complementou, né, que ainda fala assim, ó, no texto, that helps to protect, que ajuda a proteger, it está se referindo à Terra, né? From the sun's ultraviolet radiation, ou seja, os raios ultravioletas de radiação. Isso aí. Você pode fazer o seguinte, ó, você pode copiar, na verdade, literalmente, você pode copiar do começo desse parágrafo até o ponto. Então, até o primeiro ponto que você encontrar aí, ou até a vírgula, na verdade. Ah, vamos fazer até a vírgula. E lembra, deixa a resposta em inglês, tá? Enquanto isso, você vai copiando, eu vou até complementando aqui também. Ó. The ozone layer is a layer of gas. Eu não vou colocar todo, vou colocar 3 pontinhos, tá? Mas só para você identificar aí onde é que tá. Above the surface of the earth. Sim. Eu vou colocar aqui 3 pontinhos. Você pode colocar ou até aí, ou até a primeira vírgula que aparecer. Vamos lá, essa foi a primeira parte da pergunta, né? Que está definindo, está perguntando o que, é que ela é. Aí depois fala assim, ó, o que ela faz? Agora sim, o que ela faz tá na continuação da frase, né? Porque ela diz assim, ó, a camada de ozônio é uma camada de gás logo acima da superfície da Terra that helps to protect, ou seja, que ajuda a protegê-la dos raios ultravioletas. Então essa segunda parte, depois da palavra Earth, que vai ser a resposta, a seguinte resposta. A próxima, no caso, né? Que ajuda, né? That helps to protect. Radiation. Pronto. Aí tem a terceira parte da pergunta, né? Que perguntou o que ela é, o que ela faz, e agora pergunta o seguinte, ó. What is happening to it? O que está acontecendo a ela? Não fala a quantidade, ou seja, alguma coisa tem acontecido com ela. Quer que você descubra aí. O que é que está acontecendo com a camada de ozônio? Inclusive, essa resposta nem tem palavras muito chaves palavras-chave no texto, tá? Eu acho que você vai ter que meio que criar mesmo. Mas pelo menos a resposta está aí, tá? Pelo contexto dá para você entender. O que está acontecendo com ela? Eu tenho uma sugestão de resposta, tá? De novo, vou me aproveitar aqui, vou tentar me aproveitar das palavras que estão aparecendo no texto. Logo acima, né? Logo depois dessa parte que eu coloquei, da última parte que a gente colocou na resposta, tem a seguinte frase: which can damage our skins and cause cancer. Que pode, né? Danificar a nossa pele e causar câncer. Eu poderia me aproveitar do verbo danificar, que é o verbo damage. Eu poderia dizer o seguinte, ó, que a camada de ozônio está sendo danificada. É o que está acontecendo com ela, né? Isso não é uma resposta super genial, super científica, mas é uma resposta correta, tá? Ela está sendo danificada. Então, o que a gente pode colocar? It, né, ela, is being, está sendo danificada. Damaged, eu vou colocar como ED porque está no passado, né? Danificada. Você percebe que isso é um particípio, tá? Você poderia simplesmente colocar assim, ó. It's been damaged. Ela está danificada, tá? Pessoal, é isso, tá? Deixa eu ver aqui a hora. Vocês podem terminar em casa, tá? Quem não conseguiu terminar, mas é só pra gente exercitar, pra vocês saberem que você não precisa traduzir um texto inteiro pra você fazer isso, tá? A gente demorou uma aula inteira pra fazer isso, mas na prática, quando você pega a manha disso daqui, tu resolve essas questões literalmente em 3 minutos, tá? Depois que tu se acostuma, tu só pega, lê, completa, pega, lê, completa, pega, lê e vai fazendo. Você, tipo, no instalar de dedos, tu já fez as questões. Claro, questão de prática, né? Pessoal, é isso aí, tá? A gente se vê próxima semana. Tchau, tchau.